James Onig, bom dia, professor. Que beleza Buenas. temos aqui no aniversário de um ano da Terceira Guerra Mundial, o professor James Onig. Por falar nisso, não aconteceu ainda, né? Mas não há nada que diga que não está prestes a acontecer também, não é não, professor? Muito mais em face de um eventual desespero desse que o Dr. Walter chamou aqui de um autocrata russo, né, que é o ditadorzinho deles lá, é o Bolsonaro que deu certo, e que está lá mandando fogo no planeta. Bom dia, James. Bem-vindo aqui mais uma vez. Bom dia, Rafa. Bom dia, Fábio. É uma alegria estar aqui, secundando Dr. Maerovitch, Dr. Vecina. Você não imagina a alegria que eu tô. E realmente, ainda não veio essa terceira guerra, Fábio. Porém, nós podemos afirmar com certeza que o clima de tensão mundial cresce, porque com um ano de conflito, a situação econômica e a situação geopolítica do planeta só se complica. Então, a data não é nada mais, nada menos do que uma lembrança do que ainda está por vir se esse conflito continuar em longa escala. Que horror, hein? E você acha que uma posição de desespero, por exemplo, a Rússia está acossada pelo planeta. É um acossar que não é um acossar armado, mas é um acossar econômico e tudo mais. Agora, o Putin parece invulnerável, porque a opinião pública russa continua apoiando as loucuras desse maluco, o James. E aí? Existe um lado importante que nós precisamos destacar, Fábio, que é a defesa da mãe Rússia. Isso está dentro da alma do povo russo. A defesa do território russo é uma das bandeiras mais importantes que conforma este gigantesco território, e qualquer ameaça que se faça perante as suas terras vai ser respondida com força, independente daquele que for o governante. Isso nós podemos ter certeza absoluta. As planícies ucranianas, por sua vez, elas são a porta de entrada de inúmeros inimigos ao longo da história. Lembremos que na Segunda Guerra Mundial, as tropas nazifascistas caminharam pelo território ucraniano com o apoio de uma parcela da população ucraniana que abriu as portas para uma tentativa de derrubada do governo soviético. Porém, o que você disse é muito importante, Fábio. Nós estamos diante de um novo modelo de gerência governamental. Sim, alguma autocracia muito presente, mas que também entra no tecido da sociedade com misticismo religioso, com culto à personalidade e, principalmente, com o cessar e o silenciar de algumas vozes da oposição. Nós não podemos esquecer desse detalhe, que a Rússia também vive seus problemas internos e eles podem se avolumar conforme a guerra continuar. Mano militar, né? Porque o Putin não é brincadeira, não. Lá escreveu, não leu, o pau comeu, né? O sujeito foi para uma praça protestar, se o assunto é a guerra, cana, e fica 10 anos na cadeia lá. Não tem choro nem vela, né, James? Quem diz que aquilo é uma democracia, porque tem eleição, uma eleição que de vez em quando acontece lá, está muito enganado, porque aquilo é uma autocracia instituída mesmo. Não tem dúvida de que a Rússia não é uma democracia, né, James? Não é no sentido ocidental, Fábio, e temos que também colocar uma pitada aí do entendimento que eles têm de governo. Se pegarmos o século XX, o número de governantes foi mínimo, não é? A troca de governantes foi mínima. Então, para o povo russo, esta permanência de longa duração de grupos, e aí no caso Putin e Medvedev, que já estão há 20 e poucos anos na cena, não é tão agressivo quanto olhar para modelos de ingerência que queiram impor. Mas eu, particularmente, concordo com você. Estamos bem distante de uma visão mais democrática, mesmo porque os pilares por onde a Rússia de Putin vem se sustentando incluem até xenofobia, inclui sim forças ultra-radicais e até mesmo a famigerada homofobia, que nós não podemos apoiar de jeito nenhum. Olha aqui, eu quero ler aqui uma opinião aqui da Tuna, que me criticou aqui, discorda totalmente da minha opinião, que o Putin não é louco, loucos são os Estados Unidos que multiplicam guerras no mundo inteiro em benefício das empresas. Eu acho a opinião sua, Tuna, respeitável, e a gente pode não concordar em tudo, mas ela é digna mesmo de se discutir aqui. Agora, tem aqui minha desconfiança realmente com relação ao Zelensky, viu, o James? Porque o Zelensky é um personagem muito controvertido, ele está faturando horrores com essa guerra. Não me parece nem um pouco interessado.
Quero saber se, na sua opinião, a Ucrânia daria uma de colonizador e invadiria essa faixa de terra. Isso pode ser verdade ou é só um balão de ensaio lançado pela Rússia para conturbar o ambiente no plano da geopolítica, da retórica geopolítica? Eu não descarto nada, Fábio. Infelizmente, a situação é bastante tensa e nada pode se descartar. O que eu vejo na figura de Zelensky é realmente uma figura bissexta que está se aproveitando politicamente da situação. Lembremos que já tem 16 partidos caçados na Ucrânia, troca constante no comando militar, troca constante nos governos regionais, e o grupo de Zelensky vem se sustentando também com estruturas ligadas à extrema-direita nazifascista, que permitem que esses grupos vivam dentro da Ucrânia com verdadeiras milícias. Então não é tão simples a situação de Zelensky também. E por isso que eu acredito que as negociações, e insisto bastante nisso, os russos vão impor, caso aconteçam negociações, que haja uma neutralização da força política de Zelensky, ou até mesmo a queda de Zelensky para abrir negociações. Porque é a partir daí que eles vão perceber qual é a vontade dos ucranianos de voltarem à mesa de negociação, ou como dizem, né, trazer uma negociação forçada para esse campo que está ficando realmente muito tenso. Rafa? E depois de um ano, professor, como você avaliaria o estado atual dessa guerra, né? Tem todas essas circunstâncias, nenhum dos lados mostrando ali maior interesse em negociar, de fato. Os dois lados também muito contestáveis, os dois também com argumentos. Como você vê esse momento agora desse conflito? E, aliás, um adendo, você considera um conflito de escala mundial, considerando que a OTAN alimenta o lado da Ucrânia, belicamente? O que o impacto desse conflito traz, Rafa, é, sem dúvida alguma, uma escala mundial. O impacto, ele não se espalhou enquanto confrontação de campo ou bombas, etc., nesse sentido. Porém, um ano desse conflito representam uma dúvida muito grande para onde caminha a economia mundial, para onde nós vamos caminhar. E o estado geopolítico da situação é muito mais complexo. Porque nós sabemos que, num primeiro momento, a Rússia tinha forças, talvez, para subjugar a Ucrânia. Porém, à medida que a entrada de armas e apoio da OTAN aconteceu, os russos também se contiveram para entender estrategicamente onde poderiam chegar. E nesse caso, Rafa, eu acho que a situação começa a ficar muito mais clara desde ontem, com a resolução que foi aprovada, que diz o seguinte: os russos têm que se retirar do território conquistado militarmente. Será que isso inclui a Crimeia? Será que isso inclui Donetsk? Será que isso inclui aquelas regiões que declararam adesão à Rússia? Por que eu faço essa pergunta, Rafa? Por um detalhe muito importante. Existem assuntos que desde 91, Fábio, desde 91, Rafa, na formação do Estado ucraniano, as minorias russas já contestavam um modelo jurídico-político de formação do Estado ucraniano. Então, nós sabemos que isso é um conflito de longa duração e que, infelizmente, mesmo acabando a guerra, nós teremos uma fratura naquela região da Europa que dificilmente vai ser colada. Dificilmente nós teremos uma solução a curto prazo. Por isso que eu acredito que, num próximo momento, essa mesma negociação de paz tem que ser formada, para a gente poder enxergar o futuro que realmente começa a ficar um pouco mais tenso a partir de agora. Ô James, olha só, o Luiz Arthur, está aqui a intervenção dele aqui na nossa tela, pergunta ao professor quanto a indústria militar está lucrando com a guerra. Vou fazer essa pergunta, James, eu não sei nem se tem como totalizar isso, mas é tanto dinheiro. E aí vocês veem, né? Tem gente do Brasil que está criticando o Lula por falar assim, não, nós vamos usar o BNDES para fazer financiamento de exportação de serviços, por exemplo, as construtoras brasileiras. Negócio que funcionou assim, porque junto com o dinheiro vai também uma cesta de empresas do país que emprestou o dinheiro, no caso das relações brasileiras. No caso da Ucrânia, não. Os Estados Unidos falaram, vamos mandar uma ajuda de 40 bilhões, né? Foram acho que 45 bilhões no ano passado, não sei se superou muito isso, mas esse dinheiro vai para a indústria armamentista americana, não é isso, James? Ele está financiando a produção de armas dentro dos Estados Unidos, criando empregos lá.
Te pergunto, quem é que vai pagar essa conta no futuro? É a Ucrânia que fica devendo para os Estados Unidos, no caso, ou para a Europa? Eu acho que você acertou mais uma vez, Fábio. O que eu tenho claro na minha mente é vergonhoso o volume de recursos que estão sendo jogados numa guerra como esta guerra na Ucrânia. O que a OTAN, a Europa e os Estados Unidos estão fazendo vai entrar para as páginas da vergonha internacional. Num mundo que tem fome, num mundo que tem grandes diferenças sociais, estão jogando armas na mão de um conflito que muitas vezes poucos imaginam qual pode ser o desdobramento. Portanto, reside sim neste apoio dos Estados Unidos, neste apoio europeu e da OTAN à guerra na Ucrânia, um imenso grau de irresponsabilidade que precisa ser martelado constantemente. Isso não exime, não tira a culpa da Rússia de ter invadido o território. Mas o que o Ocidente fez entrou para as páginas mais vexatórias da história. Quanto a isso, Fábio, quem deve pagar isso mais uma vez é a população mundial, com alta de juros, com dívidas, com promessas de embargos ou não. Isso tudo vai depender muito de quanto tempo ainda durar o conflito. Olha, tem aqui mais uma perguntinha da Janaína. Ela pergunta: professor, é possível que a ONU promova e respeite o resultado do plebiscito de Donbass? O senhor acha possível isso? Muito boa pergunta, Janaína. É justamente aí que residem os graves problemas que eu estava conversando com o Rafa e com o Fábio. Um primeiro problema seria o status da Crimeia. A Crimeia sempre foi uma região russa, cedida pelos russos durante a época soviética à administração ucraniana. Então, existe uma questão de sucessão legal de estados. Se esse estado ucraniano é o legítimo sucessor do estado soviético e, portanto, pode continuar tendo a Crimeia. E quanto aos plebiscitos ocorridos naquela região, eu acho que aí reside também um forte argumento russo. Talvez eles possam sair de alguns territórios fora desta área e dizer: esta área não fomos nós que tomamos, e sim foram declaradas áreas autodeterminadas pela própria população de origem russa. Então existem sim condições de se colocar esse assunto na mesa, e de uma forma bastante clara e bastante sustentada. Agora, mas deixa eu só te perguntar aqui uma coisa, bem legalmente falando. Reconhecer isso não seria como reconhecer, por exemplo, a ascendência alemã sobre a Baviera austríaca antes da Segunda Guerra Mundial? Sim. Dando aso ao sonho expansionista do Hitler e agora do Putin? Sim. E eu não estou culpando o Putin pela guerra inteira não, tá, gente? Só estou dizendo aqui, porque é óbvio que tem uma faceta de ampliação do território da Rússia, isso é óbvio, né? Sem dúvida. Eles querem formar uma capa de proteção para a aproximação da OTAN. E é aí que então a gente tem que voltar a isso que você falou, Fábio. Nós estamos diante de uma situação onde, remontando a Segunda Guerra, bem lembrado, nós temos a questão da nacionalidade ultrapassando a questão das nações, das fronteiras. E isso, para eles, é inegável. Aonde é a Rússia? Aonde existem russos. Aonde é a Rússia? Aonde existem russos. E por isso, essa defesa intransigente dessas áreas territoriais. Este princípio lógico, ele se aplica muito mais à Europa, Fábio, onde as questões territoriais e fronteiriças foram modificando sem modificar grandes estruturas étnico-culturais, como, por exemplo, no norte da Itália, você sabe muito bem que existem vilas, vilaetes, que falam alemão. Então, isso mostra a importância de uma comunidade internacional muito mais pacifista, muito menos armada, para que estes anseios, estes arroubos nacionalistas ou xenófobos não surjam do dia para a noite por questões econômicas. Aonde está isso, Fábio? Na justiça social, no equilíbrio. E isso é muito difícil atingir nesse momento. Pois é, se não fosse por isso, a Suíça nem sequer existiria, porque é um país dividido entre 4 etnias diferentes, fala Exatamente. 4 línguas diferentes, né? A Suíça não poderia existir. James, olha, adorei a conversa com você, muito obrigado mais uma vez. Faz uma saideira, desculpa, Rafa, pode fazer, claro. A gente não abordou o caso Lula, né? Não queria deixar de se abordar esse assunto. Verdade.
tem Rússia respondendo Lula, né? Eu vou emendar em duas questões. Como você viu essa posição do Brasil, essa resposta da Rússia, que é uma coisa que chamou muita atenção, inclusive da diplomacia brasileira ontem, James? E aí eu fico me perguntando, aí uma dúvida mais de teor pessoal, se essa linha mais ali da neutralidade não pode transformar o Brasil meio que em alvo dos dois lados, né? Aquela coisa meio terceira via. Fica no meio, apanha dos dois cantos. Ali, quando eu digo apanha aqui no campo da diplomacia, eu quero dizer mais retaliações econômicas, complicações em acordos, enfim. Como você vê esse lado do Brasil, essa posição de cara à diplomacia internacional e ao conflito, e essa possibilidade de sofrer retaliações, você acha que existe? Rafa, eu acredito sim que é uma posição preocupante, mas não é alarmante. O que aconteceu ontem, da adesão do Brasil à resolução, mostra claramente que nós estamos mantendo uma coerência diplomática. Eu também estou preocupado com a posição, mas eu acho ela não alarmante, porque nós precisamos trazer a discussão para o campo da mesa e não podemos nos lavar as mãos e dizer, olha, eu não quero nenhum tipo de comprometimento, eu fico isolado nesse conflito, mas quero a negociação. Eu tenho que colocar a mão de um dos lados. E a integridade territorial dos estados é um dos princípios mais importantes que existe na carta que rege a ONU. Então, neste momento, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que um movimento político, considero eu pesado, repito, que vai criar fraturas dentro dos BRICS, mas essa fratura dentro dos BRICS, por o Brasil ter sido um dos únicos, ou melhor, o único a ter votado a favor da resolução, ela pode ser resolvida em outro campo. Existe também, se me permite, Fábio, me estender um pouquinho mais. Claro, fica à vontade. É uma questão hemisférica que nós não podemos negar. Os Estados Unidos e o Brasil estão imbuídos da defesa da democracia. Isso também faz parte de um jogo. E também tem um lado muito importante que nós não podemos esquecer, é que do lado de lá, Índia e China estão muito ligadas à economia russa, muito mais do que nós, e portanto têm interesses para que isso não aconteça. E lembrando que eles se abstiveram, não é que eles votaram a favor dos russos, eles se abstiveram da votação. Eu vejo com preocupação sim a posição brasileira, mas sem alarme, porque se trata de um jogo de longo prazo. Se nós vamos ser atacados pelos dois lados, isso também denota uma certa preocupação, né, de toda a comunidade internacional, porque se o Brasil for achacado, digamos assim, pelos dois lados, é porque realmente eles não têm interesse na paz. Eu confio muito na diplomacia brasileira, acredito que o assunto é preocupante, repito, desculpe insistir, mas ele é ao mesmo tempo um assunto que precisa ser tratado com visões de longo prazo. É muito, muito importante enxergar isso a longo prazo. Eu queria dar um último dado para a gente refletir todo mundo junto. Estamos defendendo os interesses do Brasil e, nesse momento, o Brasil precisa de serenidade nos avanços sociais. E para chegarmos à nossa justiça social, a economia mundial tem que andar. E a economia mundial não anda num clima de tensão como esse, Rafa. Muito bom. James, quero agradecer muito sua participação aqui. Obrigado por esclarecer. Eu que agradeço, Fábio. Aniversário horroroso aí que a gente gostaria de não estar lembrando aqui. Não vou nem dizer comemorando, né? Porque comemorar uma guerra é algo irracional. Mas, enfim, foi muito bom ter tido essa aula com você aqui. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Rafa, Fábio. Um grande abraço para vocês. Um abraço. Bom dia para você, James. Bom fim de semana também. Obrigado, igualmente.